exemplo, que é entender o mundo, ou o campo objetivo, como um campo de forças. O que é a realidade? A realidade não é um devir inominável, a realidade não é um conjunto de objetos fixos e que sofrem alterações ou sofrem algum tipo de corrosão natural do tempo. A realidade é um campo de forças. E aquilo que a gente entende como objeto não é senão a resultante desse campo de forças que atuam no real. Né? O que é esse campo de forças, por exemplo, para Spinoza, seria o conjunto de causas, né? O mundo como essa nervura do real, né? como uma estrutura causal que faz com que os fenômenos ocorram. O conceito de força, é isso que eu quero que vocês entendam. O conceito de força é um conceito muito complexo em filosofia. Por quê? A força... Eu também gostava muito de Star Wars. Né? Você tem a força, ele tem a força. A força é algo que você não vê, mas que está presente. Tudo é resultado da força, ou das forças. Mas as forças não são visíveis. O que é visível? É o seu resultado. Vocês concordam com isso? Uma força, ela atua, mas essa força, ela própria, não é algo... É algo muito diferente. É um tipo de existência muito diferente de uma existência de um objeto. Um objeto é um corpo. Quer dizer, a metafísica tradicional entendia o mundo como um campo de objetos. Esses objetos tinham propriedades essenciais e eles agiam segundo as suas propriedades essenciais, que é a sua natureza. Cada objeto tinha a sua natureza, ou seja, a sua essência, e ele existia senão segundo a sua natureza. É a visão essencialista do mundo. Cada coisa cumpre a sua natureza. Cada coisa realiza a sua natureza. Como é que vai ser a visão moderna, século XVII, século XVIII? Século XVII, século XVIII, a visão mecanicista do mundo, que vai se impondo aos poucos, dentro não só das ciências físicas, mas também da metafísica, é a visão de que o que existem são corpos em movimento, e esses movimentos, ou essa direção dos corpos, ou esse movimento dos corpos, é determinado por forças. Existe, então, um campo de forças, e esse campo de forças determina o movimento dos corpos que estão dentro desse campo de forças. Então, se um corpo cai, se um corpo levanta, se um corpo corre mais rápido ou menos rápido, tem a ver com o campo de forças em que esse corpo está situado. O corpo em si, qualquer corpo em si, claro, ele tem algumas propriedades na sua constituição, que são propriedades, né, dependendo daqueles elementos, né, que são os elementos químicos da tabela periódica, de como as quantidades daqueles elementos estão arranjadas ali, aquele corpo é o que é, mas o seu movimento e toda a sua trajetória é determinada pelo campo de forças. Né? Se parte da tese de que há um movimento inato, que é o corpo em repouso, o corpo está sempre é um movimento inercial, ele continua naquele movimento que ele já tem, até esse movimento sofrer a interferência de outro corpo e de outra força, e aí ele altera a sua trajetória. Então, se passa a explicar o movimento do mundo a partir das teses de que o que faz o mundo se mover são forças. Arruda, uma questão. Eu concordo plenamente. Hã? Eu concordo plenamente. Só que, antes de tu falar, Lucas, o conceito de força, o que é uma força? É uma coisa material ou não material? É um corpo ou não é um corpo? A força não é um corpo. Isso a gente sabe. Na física, força não é corpo. Mas força é o quê? É sobrenatural? Não. Sobrenatural também não é. Porque a filosofia já fez toda essa despedida do sobrenatural, vem fazendo há muito tempo.
Até o conceito de Deus, que parecia ser bem externo, a filosofia tentou racionalizar esse conceito Com com a certeza. teologia medieval, com a filosofia medieval. O conceito de força, é isso que Hegel quer dizer, o conceito de força é um conceito de algo que põe as coisas em movimento, que determina tudo o que existe, mas ele próprio não é um corpo, ele próprio não é uma coisa material, uma coisa da ordem do sensível. Pelo menos não no sentido que a gente entende o sensível a partir de percepção e consciência sensível. Você pode mensurar uma força, você mensura uma força pelo efeito, pela velocidade que ela alterou, pelo impacto que ela provocou. Aí você pode mensurar, você só pode mensurar. É um conceito de algo que é fundamental no mundo, que todo mundo ele é regido por forças, mas que a força mesmo você só pode apreender numa medição do seu resultado e não dela mesma, ou seja, dos seus fenômenos. E eu não quero que vocês concordem ou não com essa física mecanicista, ou da forma como Hobbes, ou Descartes, ou Spinoza pensavam o mundo no século XVII, século XVIII. Século XVII. Eu quero só que vocês pensem que, para Hegel, foi inventado em filosofia um conceito novo, que é um conceito de algo que determina completamente o mundo material, mas que esse próprio conceito não é apreensível, ele só é mensurável e ele só é perceptível pelos seus resultados. Então eu nunca vejo a coisa, eu só vejo o que a coisa causa. Então eu tenho um mundo de coisas causadas por algo que são o quê? Forças. Mas como eu sinto a força, como é que é isso, né? Então, assim, nós temos aqui a introdução de um conceito em filosofia que já implica o mundo material, corpóreo, físico, e algo não material, ou pelo menos não totalmente material. Porque Hegel quer chegar à tese de que o mundo ele é físico-conceptual. Diga, Luca. Desculpa, Luca, é só para completar. Desculpa, Luca, rapidinho. Uhum. É porque nós temos um conceito, né, a respeito de o que seja material. Isso, esse conceito com a física quântica, com a física moderna, a física quântica, ele vai mudar. Porque se antes, para a gente, o corpo era sólido, substancial, ele tinha essa permanência que a ontologia dos objetos nos garantia, quando a gente passa por uma metafísica das forças, ou por uma concepção de que o mundo é regido por força, ou a energia e tal, o que desaparece, a substancialidade do mundo físico, ela desaparece. Essa substancialidade dos objetos. Os objetos vão ser tênues, né? Os objetos eles vão ser arranjos provisórios de um campo de forças. Inclusive nós mesmos, né? Não sei se é isso que você... Desculpa, tá, cara? Luca, você... Não, é que quando eu li essa parte da força, né, eu fiquei com a impressão de que quando ele estava falando dos momentos anteriores, né, parecia que era uma ruptura, né? Não que ele estivesse falando apenas de física, mas parecia uma ruptura entre a física antiga, de caráter descritivo, para a física matemática da modernidade. Mas é uma ruptura. Sem dúvida, porque a física aristotélica ela é essencialista. A física aristotélica ela também está dentro de uma metafísica essencialista. Aristóteles vai falar que cada corpo ocupa um lugar no espaço do mundo lunar, supralunar, e esse lugar é o lugar que ele merece. A meritocracia está presente. É estranho para a gente ouvir hoje dizer que um corpo ocupa um lugar que ele merece. E que um corpo fica vagando no universo. Por que ele está vagando no universo? Porque ele está procurando o seu lugar. No dia que ele encontrar o seu lugar, para Aristóteles, ele passa a fazer um movimento em torno de si mesmo, de autossuficiência. Ele não precisa mais ficar feito maluco no universo. Então, cada corpo tem que encontrar o seu lugar, que é o lugar que ele merece, que é quase que um seu lugar de destino. É assim que Aristóteles vai explicar o movimento, né? É uma explicação que não é mais aceitável. Por quê? Porque Aristóteles parte de uma metafísica essencialista. Cada corpo, inclusive os corpos celestes, eles ocupam lugares que são lugares que, de acordo com o seu mérito. Mas que mérito é esse, né?
Aí é um lugar onde ele vai encontrar o repouso, onde ele vai encontrar o movimento, vai deixar de ser errático e passa a ser um movimento previsível e geralmente em torno de si mesmo, né? Os corpos giram em torno de si mesmos, o que significa uma autarqueia, uma autossuficiência. Eles não estão mais girando, ou eles não estão... Por isso que ele quer explicar que o movimento celeste, o movimento dos planetas, é um movimento harmônico. E cada um encontrando o seu lugar, ninguém está ocupando o lugar do outro, ninguém está se intrometendo na trajetória do outro, né? Cada um está meio que... É uma física que assim, é uma física essencialista. Ele parte também da ideia de que os corpos celestes, eles são corpos que têm propriedades, eles também têm eles são arrastados para esse lugar, que é o lugar em que eles então encontram essa autarqueia e passam a girar em torno de si mesmo. E aqui não, a gente já tem uma física em que a essência, os corpos, as substâncias desaparecem. O que é substancial é a força. Isso está explícito, por exemplo, em Spinoza. Spinoza, a substância, a tal da única substância, né, que é o Deus, o verdadeiro Deus é um campo de forças. É uma estrutura, uma estrutura causadora dos fenômenos do real. Então, a causa é levada à condição de Deus, né? A causa, no sentido, né, a causação como sendo a própria estrutura do real. Então, o real não é mais um conjunto de objetos, não é um catálogo de objetos fixos, com vivendo as suas historinhas de degradação, né? Mas é um campo de forças, em que esse campo de forças, o que está nesse campo de forças está um afetando o outro permanentemente. E essa afetação entre eles resulta no que é a historinha desse mundo. O mundo é um conjunto de afetação de forças, de causação de forças, criando então historinhas, criando então sequências, criando então eventos, fenômenos, tá certo? Spinoza, então, uma visão causal do mundo. Você tem aqui uma teoria da causalidade, em que a verdadeira explicação do mundo é a causalidade, que o mundo é causado por forças. Claro que o Spinoza está longe de dizer quais são as forças. O Newton já vai avançar e falar a força da gravidade, a força disso, a força daquilo outro. Ele vai inventar ou vai dizer o nome de um monte de forças que atuam provocando o movimento das coisas, né? O movimento dos corpos. Não vou nem chamar de objetos, chamar corpos. Porque o conceito de corpo, ele é um conceito mais vulnerável, mais frágil do que o conceito de objeto. Quando a gente pensa em objeto, a gente está pensando numa coisa mais sólida, mais substancial. Quando a gente pensa em corpo, a gente está pensando em algo que é mais frágil. Um corpo morre, né? Um corpo se degrada, um corpo perde se divide ao meio, por exemplo, né? Os objetos também. Mas a metafísica fazia do objeto um conceito de muita permanência, né? E aí, meus amigos, a gente vai estudar esse capítulo dessa questão da força, você tem toda a razão, é uma ruptura com a física aristotélica, daí porque todo esse auê em torno de Galileu, esse auê em torno de Newton, de toda a evolução da física no século XVI, século XVII. Por exemplo, quando em 1612, vou falar muito sobre isso amanhã na minha aula sobre filosofia moderna, quando o médico Huygens descobre a circulação sanguínea, e que a circulação do sangue no corpo ela é mecânica, ela é involuntária. Eu não chego assim, olha, mande mais sangue para a minha perna esquerda, mande mais sangue para a minha perna... Não adianta. Existe um mecanismo que faz com que o sangue circule no corpo o tempo todo e que a minha mente não é capaz de alterar isso, de modificar isso. Eu não comando isso. Então, você tem movimentos involuntários do corpo. Sim, interessante é que... Desculpa, Arruda, perdão. Pode dizer. Mas é que você falou sobre a mente, né? Da questão da circulação do sangue. Interessante é que a gente, inconscientemente, né? Ou seja, isso